Vamos fazer agora a análise da luta entre Charles Jourdain, que vai enfrentar aí o Marcelo Rojo. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma, mas antes se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e na descrição aqui tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso grupo do Telegram. Participe do nosso grupo do Telegram, tá bem bacana, tá, pessoal? Se você quiser apoiar o nosso canal, aqui na descrição, o primeiro link, você seja o membro prêmio aí do canal Round Extra e recebe aí todos os palpites de todas as lutas do UFC e participa do grupo do WhatsApp conosco. Certo? Tá tudo aqui na descrição. Capitão Carisma, Charles Jourdain estreou no UFC em maio de 2019 contra o Desmond Green, acabou perdendo por decisão unânime. Venceu aí o Doo Ho Choi em dezembro de 2019 por um nocaute técnico e vem de uma derrota para o André Fili e de um empate contra o Josh Culibao, que foi a sua última luta em outubro de 2020. O que a gente pode esperar do Charles Jourdain? O que ele vai estar trazendo de armas? Capitão muito novo, canadense, 25 anos aí. O que você vê nele aí, que é da Pro Star MMA, Capitão Carisma? Cara, o Charles Jourdain, tipo assim, eu vou te falar que na semana passada a gente teve a luta do Kai Kara-France e uma pessoa fez um comentário que eu gostei muito, falando assim, o Kai Kara-France é aquele lutador que ele parece ruim, mas ele é bom. O Charles Jourdain é aquele lutador que ele parece bom, mas é ruim, sabe? E tipo assim, eu não gosto. É o inverso, cara, porque é incrível o tanto de coisas que ele consegue fazer em alto nível, só que chega na hora da luta e parece que isso não traduz. É impressionante, porque se você para analisar momentos da luta dele, você vê que ele consegue trocar das duas bases, ele tem um grande poder de nocaute, ele sabe colocar golpes retos muito bem, ele tem bons chutes no corpo, e tipo assim, a grande questão da troca de base dele é que é uma troca de base atenta, sabe? Por exemplo, na luta dele contra o André Fili, ele tava o tempo todo prestando atenção como que estava a base dele em relação à base do adversário. Então, quando eles estavam em base espelhada, ele chutava o corpo. Quando eles estavam em base invertida, ele ia pro... Perdão. Quando eles estavam em base invertida, ele ia pro chute na perna. Então, ele estava o tempo todo muito atento a toda mudança que ele fazia e a mudança que o André Fili estava fazendo. Agora, o grande problema é que por algum motivo isso não tá trazendo resultados para ele, né? Essa luta contra o André Fili, ele até foi muito bem, chegou a conseguir um knockdown, mas depois que começou a tomar quedas, ele parece não ter conseguido se recuperar durante a luta. Inclusive, se você olha o cartel dele e vê 7 nocautes e 3 finalizações, nenhuma vitória por decisão, você pensa, caramba, esse é um cara que gosta de ir pra cima, que gosta de deitar os outros na porrada, mas não, ele é um cara que gosta que a luta venha até ele. E ele é o cara que subitamente vai estar entrando com joelhadas voadoras e chutes voadores e se jogando pra cima do adversário. E você não entende por quê? Porque o jogo básico dele é extremamente funcional e dá muito certo, só que do nada ele fala assim, quer saber, essa luta tá muito entediante, vou fazer besteira, e essa que é a grande questão a respeito do Charles Jourdain. Eu queria muito já ter dado aqui o título de meu garoto para ele, inclusive eu ainda posso fazer isso, porque ele não tem 2 vitórias no UFC ainda, mesmo já tendo 4 lutas lá dentro, mas só que essa inconsistência dele me deixa pasmo. Até a performance dele contra o Doo Ho Choi, que foi ótima, não foi tão boa. Aí chega a performance contra o André Fili, que na época era um top 15 com méritos, e ele se dá muito bem, mas depois começa a perder. Aí pega o Josh Culibao, bicho, eu não dei chance alguma pro Culibao nessa luta, alguma. E ele começou a luta passando um caminhão em cima do Charles Jourdain, cara. Foi uma coisa impressionante, inclusive deram um empate, eu acredito que tenha sido um resultado mais ou menos correto. Eu vi que tinha gente para dar vitória para o Charles Jourdain. Eu não vejo como que isso possa ser possível. Para mim, ele perdeu claramente pelo menos 2 rounds aí. Se não perdeu o primeiro de 10-8, e aí que foi a questão. Para mim, empate foi o resultado certo. Só que meio que mostrou o tanto que o Charles Jourdain faz bobagem, porque tudo que o Josh Culibao estava fazendo era esperando o Jourdain entrar na distância para que ele pudesse entrar com os golpes dele. Era só isso, e o Jourdain parece que, tipo assim, é como se fosse aquele lutador sem estratégia, mas que luta bem.
Então ele entra lá e quando ele entra, ele vai descobrir o que ele vai fazer. E isso não é uma coisa que vai funcionar há muito tempo em alto nível. Se você não compõe a sua estratégia, se você não se adequa ao adversário, você não vai muito longe dentro do UFC. Você precisa se adequar, você precisa assistir vídeo, você precisa preparar um plano de jogo e não sair dando joelhada voador à torta e à direita, esperando que alguma dessas coisas entre. Eu ainda acho que ele é um ótimo lutador. Tipo, igual eu falei, chuta muito bem, soca muito bem, bons fundamentos técnicos, troca de base muito bem, tem até um jogo de chão bem desenvolvido. Em alguns sentidos, ele me lembra até o Carlos Condit de outrora, que ele tá o tempo todo concedendo quedas, mas ele se dá bem revertendo posição, sabe? Ele tem boas finalizações, ele consegue ficar por cima muito facilmente, então não é uma coisa que cobra tanto dele. No geral, é o que eu tô falando. Ele é um lutador que tem tudo para ser ótimo, mas por algum motivo não tá rendendo. Bom, capitão, do outro lado a gente tem um estreante aí, Marcelo Rojo. Ele que tem até muita luta profissionalmente, tem 16 vitórias e 7 derrotas. Tá vindo aí do Combate das Américas, não sei se você conhece aí esse evento, mas fez bastante luta por lá. Nas suas últimas 5 lutas, tem 4 vitórias. Sua última vitória foi contra o Victor Hugo Madrigal e acabou vencendo aí por nocaute no primeiro round. O que você espera aí, capitão, do Marcelo Rojo? O Victor Hugo, capitão, que eu acabei de olhar aqui, tem 2 lutas no profissional, 2 derrotas. O que esse argentino tá fazendo no UFC aí? Tem talento, capitão, pra estar estreando no UFC? O que você conseguiu encontrar dele? Traz aí pra nós. Cara, pelo que eu vi dele, eu achei um lutador bem decente, pra falar a verdade. No Tapology, esse último oponente dele tá com um cartel de 9 vitórias e 2 derrotas, que na minha opinião não é nada absurdo. Ele tava cotado pra estrear contra o Raoni Barcelos, a luta foi cancelada e aí colocaram ele contra o Charles Jourdain. Ele vem aí do Combate, que inclusive vai ter, acho que, muitos atletas nesse evento, se eu não me engano, o Ray Rodrigues vem de lá, o Rafa Garcia também vem de lá, então muita gente do Combate está entrando no UFC, e o John Castaneda vem de lá, inclusive vamos falar um pouco a respeito do John Castaneda, porque foi a penúltima luta do Marcelo Rojo, e foi uma derrota, por finalização no terceiro round, mas tipo assim, foi uma luta parelha, sabe? Uma luta parelha até não ser. Eu achei que o Marcelo Rojo foi perdendo em questão de performance conforme a luta foi transcorrendo, mas ele demonstrou bons chutes, ele demonstrou boas combinações, bom timing para socos. Eu acho que ele tem um poder de nocaute muito bom. Ele não é um cara que fica completamente inativo quando tá de costas pro chão. Na verdade, ele tem belas finalizações. Inclusive, a maior parte das vitórias dele é por nocaute, mas só que ele também tem uma grande porcentagem dessas por finalização, e apesar de ter vindo bem inconsistente aí, sendo que são 2 derrotas nas últimas 5 lutas, eu achei ele um cara bem decente lutando, sabe? Eu achei que ele tem uma boa base, forte fisicamente, boa defesa de quedas, boa combinação de socos, um bom gancho de direita, que eu acho que o gancho de direita combinado com o direto de direita que ele tem, são a melhor arma que ele tem aí para trazer na luta. Não trabalha lá muitos golpes no corpo, trabalha mais chutes baixos ou entrar em combinações com socos. E tipo assim, não dá para falar muito a respeito do cartel dele, né? Ele estava lutando nesse evento, estava pegando muita gente da América Latina. E aí, caras com até bons cartéis, caras com cartel de 8 vitórias, 1 derrota, 7 vitórias, nenhuma derrota, 12 vitórias, 5 derrotas. O tipo de oposição que assim, não é do mais alto nível possível, mas para um cara que tá lutando fora do UFC, é oposição bem decente, sabe? E considerando que o John Castaneda está dentro do UFC hoje, inclusive acabou de bater por nocaute um cara que já disputou o cinturão, eu acho que a gente pode dar um pouco de crédito para esse cara, porque fora essa derrota aí, ele teve 3 vitórias nas últimas 4, e todas as 3 por nocaute no primeiro round, sabe? Então, pode ser que ele não seja aquele cara que vai entrar no UFC e a gente vai pensar assim, pô, será que ele é um futuro top 5? Pode ser que ele não seja desse tipo, mas eu acho que é um cara tecnicamente bem decente, com bons fundamentos, que não acredito que vá fazer feio dentro do evento, não.
Bom, se você tá gostando da análise, senta lá o dedo no like aqui e diga aqui embaixo quem você acha que vai vencer aí, o Charles Jourdain ou Marcelo Rojo. Capitão Carisma, como é que você vê o casamento de estilo entre dois atletas aí? Como é que você acha que vai ser a estreia do Marcelo Rojo? E conta pra nós aí como é que você acha que vai ser o desenvolvimento dessa luta. Então, eu acredito que essa luta vai transcorrer majoritariamente em pé também. Eu sei que eu falo isso bastante, mas é porque, na maior parte dos casos, a gente tá tendo bons trocadores enfrentando bons trocadores. Apesar do Marcelo Rojo ter uma base forte de wrestling, eu não acredito que ele vai querer levar o Charles Jourdain pro chão, porque não é muito do estilo dele. Não é uma coisa que ele faz com muita frequência, e acredito que se essa luta for pro chão, dou uma vantagem técnica aí pro Charles Jourdain. Na luta na trocação, eu acredito que ela vai se desenrolar com o Marcelo Rojo tentando colocar pressão para parar os chutes do Charles Jourdain, principalmente os chutes médios, que podem fazer bastante estrago bem rápido, e tentando trabalhar combinações de socos. E apesar de eu acreditar que ele leva uma vantagem técnica aí na questão de socos, porque o Charles Jourdain muitas vezes não se protege muito bem, a grande questão é que o Charles Jourdain, ele se movimenta pelo octógono bem o suficiente e é consciente o suficiente para saber quando entrar numa troca de socos é mais vantajoso para ele, sabe? Principalmente quando ele tá sendo o cara atacado e não o atacante. Quando ele é o atacante, ele empolga demais, mas quando ele tá sendo o cara atacado, ele sabe pensar, não, agora eu tenho que me defender, não, agora eu posso contragolpear com um gancho de esquerda. Então é a questão que o instinto dele nessas horas funciona muito bem, enquanto pro Marcelo Rojo, eu acho que é uma questão mais de pressão e volume de golpes. Tipo, igual eu falei, a luta dele contra o John Castaneda foi uma luta razoavelmente parelha. Ele conseguiu acertar muitos golpes, ele chegou até, inclusive, a ganhar um round, o round que ele não foi quedado, mas só que aquela era outra categoria, né? O John Castaneda luta hoje nos pesos galos e o Charles Jourdain já chegou a lutar entre os leves do UFC, que foi onde ele perdeu para o Desmond Green. Considerando que essa luta vai transcorrer na trocação, eu acredito que o Marcelo Rojo não tenha essa vantagem toda de poder de nocaute e força física que ele aparenta ter. Justamente por estar enfrentando um cara que também é muito grande e já lidou com oponentes muito grandes e muito fortes. Então eu acho que vai ser muito uma combinação do estilo explosivo, mas razoavelmente passivo que o Jourdain tem, contra o estilo mais fluido que o Rojo apresenta de entrar com combinações e trabalhar 3 ou 4 golpes de uma vez. É assim que eu vejo a luta se desenvolvendo. Bom, tá aqui a nossa análise. Se você concorda com o Capitão Carisma, deixa aqui nos comentários. Se discorda também, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, hein? Ativa o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo.